de convidar o nosso pregador, que é o nosso presbítero Douglas. A Álvaro não veio, a Álvaro não veio. Eu quero meditar aqui no texto com os irmãos. Antes de eu convidar ele, eu vou ler o texto com os irmãos aqui. Abre a tua Bíblia em Lucas 11 e 24. 11, Lucas 11. A gente está vivendo um tempo que é perigoso. Perigosíssimo. E Jesus, quando estava entre nós, ele falou, ele revelou isso aqui. Então o texto diz assim, Lucas 24, 11, 24, diz assim, quando o Espírito, Lucas 11, 24, quando o Espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz, tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando acha a barriga e a donada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Veja bem, quem está falando isso aqui é Jesus, não é o discípulo, tá? Então, Jesus está dizendo que quando o espírito imundo deixa o homem, ele é lançado nos lugares secos. Jesus está dizendo aqui o seguinte, olha, vocês que são libertos, que foram salvos, vocês que foram libertos do espírito da morte, que receberam o Espírito de Deus dentro de vocês. Ele está dizendo aqui para a gente ter mais vigilância. Por quê? Esse espírito, quando o espírito imundo tem saído do homem, quando foi que o espírito imundo saiu de nós? Porque, infelizmente, em virtude da queda do nosso pai Adão, nós nascemos com um espírito imundo, chamado espírito do pecado. Nós nascemos sob a lei do pecado. Enquanto a gente é criança, a gente é salvo, porque é inocente. Mas quando a gente atinge o estágio da consciência, aí a gente já responde por nós. Então, esse espírito passa a nos seguir. Mas quando nós tomamos a decisão de aceitarmos a Cristo, esse espírito que habitava em nós, ele já não habita mais. Por quê? Nós recebemos o penhor do Espírito Santo de Deus. Então entenda bem, habita em você o Espírito Santo de Deus. Então esse Espírito Santo que habita em você, ele é santo, ele é puro, ele é meigo, ele é doce, tá? Ele é suave. Qualquer coisa que você tem, qualquer casa, entristece o Espírito Santo dentro de você. E se a pessoa continuar fazendo algo que entristece continuamente o Espírito Santo, o que é que vai acontecer? Esse Espírito Santo que está dentro de você, ele vai se afastar. Ele vai sair de você. E aí o que é que acontece? Jesus disse, ó, o Espírito imundo que saiu de você, ele vai embora para os lugares secos. Lugar seco vai ficar vagando. Porque todo corpo já tem um morador. Então ele vai ficar procurando uma entrada, mas não vai encontrar, ele fica vagando. E o espírito não gosta de vagar, porque o espírito imundo, ele sente prazer quando está no corpo de uma pessoa. Por quê? Porque no corpo de uma pessoa, ele bebe, né? Ele se alcooliza, ele fuma, ele mata, ele rouba, ele faz diversos tipos de atrocidade. Aquilo dá prazer ao espírito imundo, porque Satanás, ele se alimenta do mal. E Deus se alimenta do bem. Então, quando se faz algo mal, está se alimentando ao diabo. Então, o espírito ele só sente prazer quando está no corpo humano. Está entendendo? E aí ele faz com que aquela pessoa se
prostitua, rouba, minta, se alcoolize, faça diversos tipos de coisas que são ruins. Então Deus está dizendo, o espírito que saiu de você foi embora. Mas o que é que acontece? Ele diz aqui, ó, o espírito imundo quando sai do homem anda por lugares secos buscando repouso. Repouso é outro corpo para entrar, mas ele não encontra. E não achando, diz o texto aí, ele torna a casa antiga. Onde é a casa antiga? Onde é? Quem está entendendo? Onde é a casa antiga que o espírito saiu? O seu corpo. O meu corpo e o teu. Então ele volta. Para quê? Para ver se ele pode entrar de novo no nosso corpo. Mas quando ele volta, ele encontra você adorando, servindo, amando, perdoando, se dedicando, orando, jejuando, fazendo o que agrada a Deus. Então o que acontece? Ele não encontra entrada. Está fechada a porta. Mas se esse espírito imundo, ele volta, ó, e encontra você, se embriagando, roubando, mentindo, com ódio no coração, desejo de vingança, o que é que acontece? Diz o texto que ele vê que a porta está aberta, a casa que ele morava está aberta de novo, está aceitada, porque essa pessoa está no pecado, o Espírito Santo se afasta, fica vazia a casa, que é o corpo. Ele, quando volta, diz: está vazia a casa. Ei, só que ele perdeu a primeira batalha, ele não foi expulso quando estava só. Agora ele vai fazer o seguinte: ele vai entrar no corpo antigo que ele morava, mas ele vai buscar 7 espíritos piores do que ele. E aí ele pega aqueles 7 espíritos, com ele faz 8, e vem, entra dentro da pessoa. E ali fica dentro da pessoa. Dali o texto diz assim, ó: e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem, ou seja, dessa pessoa, será pior do que o primeiro. Ou seja, se a pessoa roubava antes de aceitar Jesus, depois que deixar, vai matar, vai criar até quadrilha. Se a pessoa se prostituir, a pessoa vai se vender mais ainda. Tudo que a pessoa fazia, a pessoa vai fazer mais. Por quê? Porque agora tem 8 demônios dentro da pessoa, atuando, fortalecendo a casa para não aceitar Jesus. Por isso que é difícil a pessoa que se afastou voltar. Ela volta, mas é difícil, não é fácil. Tá? Porque as correntes são mais grossas. São 8 demônios dentro da pessoa, 8 espíritos imundos trabalhando para que a pessoa se entregue cada vez mais ao mundo. E a gente tem que vigiar nesse tempo, porque o mundo está aí com um prato que por cima parece delicioso, mas que por dentro é podre. Pode matar você e pode fazer com que o velho morador ele volte e habite em você novamente e aí destrua. Então, ó, vigia. Esse é o tempo do crente estar de joelho, orando, pedindo socorro. Deus, me acolhe. Não me deixa pecar. Não me deixa ceder e voltar atrás. Por favor, Deus. É o tempo do crente andar com os olhos fechados. Estou falando no sentido espiritual, para você entender. Então, crente, guarda essa palavra no seu coração.